Mas, senador Wellington, já que Vossa Excelência falou há pouco de um aeroporto do interior do Mato Grosso, eu quero aproveitar, fui lembrado pela referência de Vossa Excelência, que nós estamos muito satisfeitos lá no Rio Grande do Sul, porque ontem, numa visita que fizemos ao secretário nacional da Aviação Civil, que é um órgão do Ministério da Infraestrutura da República, estivemos com o senhor Ronei Saggioro, junto com vários representantes do empresariado caxiense, da região da Serra Gaúcha, o prefeito Guerra, que é o prefeito de Caxias do Sul, Daniel Guerra, vereadores, parlamentares do Rio Grande do Sul, só faltou o senador Luiz Carlos Reis, que muito também fez para que chegássemos àquele momento de ontem, em que fomos comunicados que a verba já está disponibilizada no valor de 200 milhões de reais para a construção do segundo maior aeroporto do Rio Grande do Sul, que vai ser o aeroporto da Serra, que ficará entre os municípios de Caxias do Sul e Gramado, duas áreas de grande movimentação de empresários e de turistas. E com o termo de compromisso assinado ontem, já agora no primeiro semestre do ano que vem, teremos a busca da autorização ambiental e também abertura de prazo para licitação à empresa que vai construir o aeroporto de Vila Oliva, nesta região da Serra do Rio Grande do Sul. Foi um momento marcante, porque se abre agora sim a perspectiva positiva de que teremos aquele tão ansiado aeroporto em Caxias do Sul. Eu aproveitei a oportunidade para fazer também uma pergunta ao secretário nacional da Aviação Civil, o senhor Ronei Saggioro, e quando é que ele vai dar a atenção que é exigida para o município de Passo Fundo. E como sei que tem uma grande audiência da TV Senado, também na região de Passo Fundo, eu quero comunicar que o secretário nacional da Aviação Civil já está também encaminhando os documentos finais para a liberação de uma verba de 43 milhões de reais para ampliação e aumento da pista do aeroporto de Passo Fundo, que tem um razoável tráfego aéreo, inclusive com voos direto com escala, aliás, de Brasília, Campinas e Passo Fundo. Então, é uma outra etapa que passará a se desenvolver a partir de agora, aquele aeroporto que também é muito necessário, porque Passo Fundo é hoje uma das cidades mais importantes do Rio Grande do Sul e é uma das cidades mais industrializadas do estado, é uma cidade que se define como o segundo maior polo médico hospitalar do Rio Grande do Sul e o terceiro do sul do Brasil, Porto Alegre, Curitiba e Passo Fundo, além de ter universidades de muito prestígio. Então, eu aproveito para comunicar aos nossos moradores da região de Passo Fundo que se aproxima o momento em que começará a obra definitiva de ampliação da estação de passageiros e da pista do aeroporto de Passo Fundo, ao mesmo tempo em que celebramos ontem a assinatura do termo de compromisso para o aeroporto regional da Serra, na cidade entre Caxias do Sul e Gramado. Bom, dito isso, quero dizer, senhor presidente Wellington, que eu vim à tribuna nessa tarde de hoje, em que nós temos aqui uma sessão não deliberativa, para dirimir algumas dúvidas e responder algumas perguntas que estão sendo suscitadas em função deste rumoroso projeto de lei 166/2018, que pretende o restabelecimento da prisão após condenação em segunda instância. É um rumoroso processo e que vem se constituindo também no mais positivo estrépito do Brasil, porque não há onde não se discuta esse assunto. Em matéria legislativa, não há no Brasil, nesse momento,
tema mais abordado, mais conversado em todas as áreas, porque a população brasileira está inquieta, está preocupada com aquele infame julgamento do Supremo Tribunal Federal, que liberou milhares e milhares de delinquentes que estavam presos e, por terem recursos após segunda instância, por entendimento de 6-5 dos ministros, estão estes condenados sendo liberados da cadeia até o último dos recursos daqui a vários anos. Além de permitir também que os atuais processados por crimes poderão ser condenados e levarão algum tempo para a condenação. Então, sobre este tema, que é tão discutido, eu quero informar que está confirmado que nessa próxima terça-feira, pela manhã, nós teremos na Comissão de Constituição e Justiça a discussão e votação na comissão do projeto de lei 166 de 2018, que é da minha autoria, mas recebeu uma importante contribuição da senadora Selma no seu substitutivo. E, inclusive, com um apoio técnico do eminente ministro da Justiça, Sérgio Moro. Esse projeto de lei, 166, é de abril do ano passado, e que tem como regra básica a prisão após segunda instância, e que recebeu no substitutivo da senadora Selma, que é magistrada, agora aposentada, atuou na Justiça do Mato Grosso por longo tempo. Esse substitutivo abre 2 ou 3 exceções que poderão ser adotadas pelos magistrados quando da determinação ou não na prisão. Mas são exceções severas e que, em raros casos, poderão acontecer. Então, na terça-feira, haverá a votação e, a partir dali, nós nos empenharemos para que, se houver recurso para o plenário, que é dispensável, porque se trata de um projeto de lei terminativo na Comissão de Constituição e Justiça e, se possível, embora imensa dificuldade, levarmos ainda, antes que termine esse ano legislativo, para a Câmara dos Deputados. A impressão que se tem é que o Senado tem todas as condições de encerrar essa questão ainda nesse ano legislativo, e que a parte da Câmara ficará para o ano que vem. Mas, pelo menos, nos tranquiliza, senador Rodrigo Cunha, de Alagoas, nos tranquiliza o fato de que é questão fechada aqui no Senado Federal, porque mais da metade dos senadores, e inclusive Vossa Excelência, assim como o senador Stevenson Valentim, que agora está na presidência dos trabalhos, também subscreveu em 44 assinaturas, portanto, mais da metade, significa que é matéria que já está decidida. Ainda com relação a este tema, eu queria dizer que há algumas perguntas se um projeto não prejudica o outro, porque lá na Câmara dos Deputados existe a proposta de emenda constitucional, que está em andamento e já foi votada na CCJ de lá, e está agora para ir para o plenário. É evidente que não há nenhum prejuízo esta concomitância. Pode correr a PEC lá e correr aqui o projeto de lei número 166. E é aquilo que nós desejamos, porque nós dedicamos inteiro apoio a esta PEC que está lá. E gostaríamos que os deputados fizessem a mesma coisa com relação ao projeto de lei, que é muito mais célere, tem um rito muito mais prático, muito mais veloz, que é o que nós pretendemos e damos preferência aqui no Senado pelo projeto de lei, por ele ser mais rápido que uma proposta de emenda constitucional. Mas se eu disse que nem todos, é porque 1 ou 2 deputados, pelas mídias sociais de hoje, fazem crítica, entendendo que será inconstitucional esse projeto. Ora, nós temos aqui no Senado, presidente dos trabalhos, nós temos aqui no Senado a Comissão de Constituição e Justiça, muito bem constituída e muito bem respaldada pela consultoria do Senado, que atestam a constitucionalidade
desse projeto de lei, de modo que nós temos a tranquilidade de que, uma vez aprovado, ele seguirá normalmente para a Câmara dos Deputados. Agora, se haverá algum questionamento, isso não impede nós afirmarmos que ele é constitucional. Aliás, entendemos que, seja qual for a decisão destas casas, tanto do Senado como da Câmara, seja da PEC, seja do projeto de lei, qualquer desses diplomas legais, ele será judicializado, porque sempre há os inconformados. E aí caberá ao Supremo Tribunal Federal, que decidiu por 6-5 pelo fim da prisão em segunda instância, mas que, com base naquela afirmativa do próprio presidente do Supremo, Dias Toffoli, quando da visita que fizemos para levar um manifesto de 43 assinaturas na época, ele disse para nós, e disse publicamente, que ele não entende esse tema como cláusula pétrea e que o Congresso Nacional tem a faculdade, tem o poder de alterar o Código de Processo Penal, que, aliás, é o objetivo do projeto de lei 166, é alterar o artigo 283 do Código de Processo Penal para incluir naquele conjunto de hipóteses para prisões, como preventiva, como provisória, etc., incluir também a hipótese de condenado em segunda instância. Então, com isto, eu lamento a crítica nas mídias sociais de deputados que não estão respeitando a nossa Comissão de Constituição e Justiça. No mais, eu gostaria ainda de dizer que, nesta sessão da próxima terça-feira, nós esperamos contar com todos os integrantes dessa comissão para que não haja nenhum risco de falta de quórum para a votação. E até um apelo que eu faço a todos os integrantes, faço daqui aos integrantes da CCJ, que estejam aqui na próxima terça-feira pela manhã. E bem como eu estimulo, eu convoco, eu incito para que em todas as capitais brasileiras se concretize neste domingo as grandes manifestações nas praças e nos parques do Brasil. Na Avenida Paulista, mais uma vez, está confirmada uma grande manifestação popular, como também na minha cidade de Porto Alegre já está confirmado o movimento para as 3 da tarde, onde pretendo estar presente, e já estou anunciando aqui aos meus conterrâneos, estaremos lá discutindo, discursando, exigindo que o Congresso Nacional apoie o restabelecimento da prisão em flagrante, da prisão após condenação em segunda instância. É um clamor nacional, são multidões que estão se fazendo ouvir. Há um deputado que fala hoje que isso se trata de uma onda da sociedade. Está completamente equivocado com essa expressão pejorativa. Não se trata de onda, se trata de um grito, de um clamor muito intenso e que ecoa por todo o Brasil, exigindo a volta da prisão em segunda instância, porque a população brasileira, que já vivia um clima de muita criminalidade, agora com essas liberações de condenados, fica ainda muito mais ameaçada. De modo que esse grito, essa desconformidade dos brasileiros se fará ouvir muito mais ecoante nesse próximo domingo, nas manifestações, nas capitais e em várias das principais cidades do Brasil.